abrindo o microfone, aposto. Prontinho. Meu Pai, um sopro de vida, aleluia. Muito bom. É uma alegria muito grande estar com vocês. Tudo bem, né, pastor Felipe, a Jéssica, Davi? Que bom, viu? Que bom que você está aí. Você e o pastor Alex são uma grande bênção, como todos os pastores que aí estão. É uma alegria muito grande ver o pastor Walter aí, né? Porque na vigília ele não pode estar aqui, trabalha, mas hoje no Tadel está aí firme e forte, né? Louvado seja Deus. Viu, pastorzão? E uma alegria muito grande estar aqui com cada pastor. Estou vendo os pastores aqui, né? A liderança toda que aqui está, liderança de distrito, de área, de setor, de célula, alguns membros que estão aqui, alguns anfitriões. Que bom que você está conosco nesta noite. Uma feliz terça-feira com Jesus. Eu tenho certeza que você já fez muitas coisas hoje, como eu também já fiz muitas coisas, né? Já rodei hoje mais de 380 quilômetros, já fui, já voltei, estou aqui, já fiz muitas coisas, só na parte da manhã fiz muitas coisas hoje, né? A parte da tarde, outras tantas coisas aqui em São Paulo, muitas coisas, e feliz que você está aqui conosco. Eu tenho certeza que a sua terça-feira foi muito abençoada. Hoje, pela manhã, às 6h30, quem me substituiu foi o pastor Milton, da IMR lá de Campinas, que trouxe uma palavra poderosa pela manhã. Lamentações 3:21, quero trazer na memória o que me pode dar esperança. E eu estava na estrada ouvindo a palavra dele, tremenda, tremenda. Se você não pôde ouvir a palavra, vale a pena você procurar no aplicativo da igreja, porque foi uma palavra poderosa para que o seu dia fosse uma grande bênção, né? Então, louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua liderança, pelo cuidado que você tem, não só com a sua vida. Eu sempre digo que um líder, um pastor, ele tem por excelência não só o cuidado da sua própria vida cristã, da sua própria salvação, da sua própria edificação, mas nós temos um ato nobre. Você tem um ato nobre que além de você vigiar, cuidar da sua vida, você ainda se dispôs e se dispõe a cuidar de pessoas, a ajudar pessoas, a pastorear pessoas. Então, eu quero aqui começar expressando a minha gratidão a Deus, porque um dia você levantou a mão, um dia você disse sim, um dia você disse para o Senhor e para alguém que olhou em você e viu valor em você, e que você talvez até no primeiro momento não quis assumir uma liderança, mas alguém acreditou em você, a igreja acreditou em você, e hoje você faz parte de uma linda liderança da Metodista Renovada. Então, louvado seja Deus, porque você está aqui conosco, estamos mudando a história de pessoas, estamos mudando a história de famílias, mudando a história de bairros e cidades e de uma nação. Quando nós estamos fazendo algo que parece ser tão pequeno numa célula, eu quero que você tenha a dimensão da grandiosidade daquilo que você está fazendo, né? A cuidar de pessoas, promover o reino de Deus aqui na terra. E eu louvo a Deus porque você tem sido esse grande líder, essa grande líder, e com certeza Deus há de te abençoar muito mais, porque você deu esse sim, você deu esse passo e você realmente está com o seu coração voltado para a obra, né? Eu quero pedir aqui, para nós começarmos, eu pedi para Dani Garres orar para nós aqui nesse começo de Tadel. Ela é uma líder aqui, eu não sei se é de setor, de área, de distrito, mas ela é uma líder tremenda aqui na igreja, que Deus tem usado tremendamente no louvor, em tantas áreas. Que Deus te abençoe. Viu, filha? Tudo bem contigo?
Amém, apóstolo. A paz a todos. Boa noite. Pega no Amém. pulo, né? Amém, amém. Vamos orar. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais uma semana, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui para servir ao Senhor, para aprender mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. Nessa noite nós te clamamos em nome de Jesus, que o Senhor venha usar, Senhor, a palavra de hoje, Senhor, para edificar o nosso coração, para tratar cada um de nós, para que possamos ser canal, Senhor, para que cada célula, cada pessoa, Pai, que aprender hoje possa, Senhor, ser um instrumento teu para levar essa palavra, Senhor, e trazer salvação, cura, transformação através de cada célula, através de cada vida, em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor já começou a fazer e por tudo que o Senhor ainda fará sobre a vida de cada um de nós, sobre a nossa igreja, sobre cada célula aqui representada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte aí na sua casa e declaramos aberto seja esse Tadel nessa terça-feira tão linda. E aqui em São Paulo já esquentou o tempo, graças ao bom Deus. Né? Aquele calor de Londrina, do Paraná, veio aqui para São Paulo, aleluias, meu Deus do céu, né? Que coisa boa. Nós estamos estudando aqui, pastor Alex começou a semana passada, e ele vai continuar ainda hoje, uma ministração muito interessante, muito inteligente. Né? Eu sempre digo que a nossa fé tem que ser uma fé inteligente. Ninguém aceita Jesus e simplesmente sai por aí sem ter um lugar onde ela possa se relacionar, onde ela esteja com uma família. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ter uma família. A Bíblia diz que nós somos, a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus para a igreja, como nós aprendemos a semana passada, de uma forma tão brilhante pelo pastor Alex, que continuará hoje, nós devemos entender o princípio, a importância de uma igreja, que o tema dessas ministrações é Igreja, um lugar irresistível. E nós temos que olhar, e aqui uma palavra à liderança, aos pastores, entender que Deus nos plantou numa igreja, e numa igreja que é um lugar irresistível, é um lugar tremendo, aonde todas as pessoas da sua célula, elas têm que se sentir motivadas, né, empolgadas, quando chega o domingo, quando chega o culto da semana, ou seja, é uma alegria. Aquilo que o salmista sempre nos diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é um motivo de alegria, de gratidão, é um lugar irresistível por alguns fatores que nós começamos a aprender a semana passada. Então, quando nós olhamos uma igreja irresistível, nós temos que também entender que a nossa célula é um lugar irresistível e que a célula ela impulsiona as pessoas para um âmbito maior, para uma família maior, porque aí nós vamos realizar a integração da célula com a família da fé. Né? Para que a célula não exista sozinha, ela não pode existir sozinha e ser consumida em si mesmo, ela tem que fazer parte de uma estrutura. Por isso que as pessoas vão ser encaminhadas para uma célula, para que ali elas possam receber todas as bênçãos e benefícios de um cuidado, mas elas nunca podem perder essa paixão pela família da fé, pelo local que elas congregam. Cada um de nós tem que ter um endereço, né? Aonde é o meu endereço espiritual? Onde é a minha casa espiritual? Eu tenho que ter isso com tanta clareza. A minha casa não é lá onde está, por exemplo, a Renascer em Cristo. Eu respeito a Renascer em Cristo, é uma bela igreja,
eu respeito, não é ali na Igreja da Graça, nós respeitamos o R.R. Soares, mas não é a minha casa espiritual, a minha casa não é universal, a minha casa, ela se chama Igreja Metodista Renovada, eu tenho que ter isso com clareza, uma definição. E essa definição torna uma família consolidada. Nós amamos todas as denominações, oramos por todas as igrejas, mas eu tenho uma só família, eu tenho uma casa, eu tenho um governo sobre a minha vida, eu tenho uma autoridade sobre a minha vida e não várias autoridades. Eu tenho um princípio que eu sigo e não vários princípios, né? Então, quando eu defino isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, apóstolo, o senhor soube de um problema que aconteceu numa denominação, e aí eles falam o nome do pastor, do bispo, do apóstolo. Eu falo, olha, eu sou tão igreja local, eu sou tão apaixonado pela Renovada que eu não estou com ouvidos e olhos para ver essas coisas que estão acontecendo, né? Porque a minha casa é essa e ponto final. Né? E esse é o meu princípio, né? Quem me conhece, anda comigo há muitos anos, sabe disso. Né? Por isso que esse tema que o pastor Alex está nos trazendo é um tema tão pertinente, né? A revolução que Deus está fazendo através da sua igreja. Pastor Alex já está por aí, meu filho amado? Eis-me aqui, envia-me a mim. Cristo poderoso, olha só, com asas de águia. Aleluia, graças a Deus. Amém. Pastor Alex está aí, pastorzão nosso aqui da sede, pastorzão nosso aqui da área vermelha 2, é isso, né? Amarela. Amarela 2, opa, Jesus poderoso. Mas não me importaria de repente de estar debaixo da liderança do pastor Felipe, eu não tenho problema com isso. Então, da Amarela 2, e que está junto com a Adri, que está aí quase chegando a Bela. Meu Deus, que emoção, haja coração, hein? Meu Deus do céu. Né? Nem me fala. Eu vejo a Joana ali com o pastor Neemias, meu Deus, olha como cresceu, né? E assim são as crianças, né? Daqui a pouco está a Bela também daquele tamanho ali, já nasceu, já cresceu, e assim são as nossas crianças, né? O pastor Marcos, a pastora Suzane, que o digam, né? Meu Deus do céu, né? Como passa o tempo, né? Jesus poderoso. Daqui a pouco está chegando também da Ana aí, né? Aliás, da Vivian, né? Da Vivian está chegando aí daqui a pouquinho também, meu Deus, né? Olha quantos, né? Meu Deus do céu, que coisa boa. Pastor Alex, uma alegria muito grande estar contigo aqui nesta noite, declarar que você é uma bênção aqui na sede, uma bênção na Serra da Cantareira, em tantas áreas que Deus tem te usado, e que esse tema tão lindo, né, que nós estamos tratando, que Deus possa te usar nesta noite, viu, filho? Amém, paizão. Obrigado pelo amor, obrigado pelo carinho. É tão gostoso fazer parte de uma igreja que tem uma visão como essa, estar debaixo de uma liderança, de uma cobertura que tem uma visão como essa, não tem preço. Eu queria convidar você a, por alguns instantes, você fechar os teus olhos e agradecer a Deus por fazer parte de uma família chamada Metodista Renovada. Fecha os teus olhos. Eu sei que parece meio abrupto, meio forçado assim, mas fecha os teus olhos e comece a agradecer pelo fato de você fazer parte desta igreja. Agradeça a Deus pelos pastores que você tem, pelo local que você se reúne. Agradeça a Deus pelos amigos que você fez na igreja. Alguns aqui, eu posso olhar nas telinhas, alguns aqui fizeram amigos que verdadeiramente são mais chegados que irmão. Obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer parte de uma igreja família, uma igreja que se preocupa com a palavra, uma igreja que se preocupa em alcançar as famílias que necessitam. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Que tempo precioso. Falar de igreja, querido, é algo assim maravilhoso. É algo que alegra muito o meu coração. Estamos terminando, né? Antes de começar, só um adendo, nós estamos terminando agora na Escola de Líderes Renovada, o segundo ano da escola, para quem faz o segundo ano, né? Estamos terminando agora uma matéria, inclusive,
com o nome História da Igreja. Faz 8 semanas já que nós estamos estudando sobre a história da igreja, desde Atos até a igreja moderna, a igreja contemporânea, a igreja latina, e tem sido maravilhoso. Ontem foi um tempo muito precioso com os alunos, e assim, então falar de igreja é algo que brilha os meus olhos, eu sou apaixonado por falar de igreja. E eu quero dar sequência, então, na mensagem que nós começamos semana passada, honrando a vida do apóstolo Joel, de todos os pastores das nossas igrejas no Brasil, aos pastores de distrito, líderes de área, líderes de setores, e aos nossos heróis, os nossos líderes de célula, que são, assim, verdadeiros heróis, pagam um preço altíssimo. Quando eu ouvi o apóstolo dar essa introdução, eu lembrei muito da nossa aula de membresia, né, apóstolo? Pastor Felipe que também já ministrou essa aula, pastor Felipe Xavier, já sai quase que naturalmente o pastor Felipe Xavier, é impressionante, né? O Felipe Resina. Quando nós ministramos, falamos que a igreja é a única estrutura sólida em um mundo tão desfacelado, né? E falar de igreja é falar de um porto seguro. Então, enquanto o apóstolo dava essa introdução, eu lembrei muito disso, né? A igreja é um porto seguro. Um cristão sem o vínculo com a igreja é como um navio sem um porto. Um cristão sem igreja é como um jogador de futebol que não tem time. Ou seja, são situações que não têm sentido. Então, se você ama Jesus, se você é apaixonado por Jesus, você tem que fazer parte do corpo de Cristo por meio de uma igreja local. Amém? Então, dando sequência ao que nós falamos na semana passada, tudo isso vai estar no seu resumo, mas eu quero que você, se possível, também anote aí, como o apóstolo Joel sempre fala. O tema dessa segunda lição nossa é igreja, um lugar irresistível. O apóstolo já está mostrando aí que ele está anotando tudinho. Aleluia. A igreja é um lugar irresistível e eu faço parte dela. Eu faço parte da igreja. Vá colocando aqui nos comentários, eu faço parte da igreja. Se tem alguém aí participando desse Tadel junto com você na sua casa, fala para ela, nós fazemos parte da igreja. Né? A igreja tem a ver comigo, a igreja tem a ver com você, a igreja tem a ver conosco. Nós estamos totalmente inseridos, a igreja não é algo que passa distante de nós, a igreja não é algo que anda em paralelo, a igreja é algo que eu faço parte, eu estou intimamente ligado com o corpo de Cristo, com a igreja. Semana passada nós falamos sobre o que é a igreja, a eclésia, os chamados para fora, e hoje eu quero falar que você faz parte desse corpo, que você faz parte dessa igreja. Né? Então, quando nós falamos de uma igreja apaixonante, uma igreja irresistível, uma igreja apaixonante, estamos falando de um lugar que traz senso de pertencimento. Uma das coisas que eu mais amo na igreja é que a igreja é um lugar que traz um senso de pertencimento. Não é à toa que você toma a igreja para você. Qual é a sua igreja? A nossa resposta é: a minha igreja é a Igreja Metodista Renovada, como se ela fosse nós. Mas isso é o senso de pertencimento que fazer parte da igreja, fazer parte desta comunidade de fé nos traz. Né? Então, nós que somos filhos de Deus, como falamos, justificados, nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte desse lugar apaixonante e que traz para nós esse senso de pertencimento. Mesmo que no primeiro momento, nós não estávamos assim tão confortáveis com a igreja. Eu confesso que a primeira vez que eu fui à igreja, isso lá em 1999, na minha adolescência, eu me senti um pouco desconfortável, porque o ambiente não era algo que estava familiar para mim. Eu não sei se você se lembra da primeira vez que você foi à igreja. Como que foi fazer parte daquele ambiente, daquele culto? Né? Ou talvez você fala, nasci na igreja. Né? A gente usa essa expressão, a gente nasce no hospital, mas a gente tem tanto esse senso de pertencimento que alguns falam que nasceram na igreja, né? De tão senso de pertencimento que tem. Mas chega uma hora que os nossos olhos se abrem para a igreja. E talvez nesse momento você se sentiu meio deslocado, mas é um misto de sentimentos. Eu me sinto deslocado porque eu não entendo muito bem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu me sinto tão cuidado, tão acolhido. Né? Então, eu não sei se você se lembra de como foi a primeira vez que você foi à igreja, mas se você não se lembra, eu vou talvez mostrar um vídeo que vai te refrescar a memória de como foi a primeira vez que você foi à igreja. Preste atenção aí, vê se você vai lembrar
de como foi a primeira vez que você foi à igreja, esse lugar de pertencimento. Amém? Então, se Bom, eu não sei se você lembra de como foi a primeira vez que você foi à igreja, mas provavelmente foi assim. Você não sabia a hora de ficar de pé, a hora de sentar, a letra da música, o cara do slide não passava direito, você só sabia a parte do aleluia, né? Que é comum para todo mundo saber. Mas o que eu acho interessante é que, apesar das gafes, e é óbvio que esse vídeo é só uma forma da gente descontrair esse momento, mas a igreja é um lugar, às vezes, meio diferente do que nós estávamos acostumados, mas é incrível como esse ambiente, que muitas vezes diferente do nosso dia a dia, principalmente quando nós estamos no começo da nossa conversão, mas como esse lugar traz um envolvimento, um senso de pertencimento, como nós nos sentimos abraçados, amados, acolhidos. Uma igreja irresistível é o lugar que o Senhor preparou para que nós nos sintamos em casa. A igreja irresistível é o lugar onde eu sinto que eu estou na casa do meu Pai. É o lugar onde eu vou e me sinto confortável. É o lugar onde eu vou e eu sei que ali eu vou encontrar algo que vai transformar a minha vida. A igreja irresistível traz um senso de corpo, um senso de família muito grande. E é aqui que a gente fala a importância da nossa célula, por exemplo, que faz parte da igreja. Nós não somos igreja apenas no prédio, nós não somos igreja apenas quando nós estamos num culto de celebração, num congresso, em um evento, ou como nós estaremos, para quem é aqui da sede, no culto de jovens, no Right, aqui no sábado. Não, nós somos igreja também quando nós estamos nos reunimos aqui como célula, como um pequeno grupo, como uma pequena parte do todo. Então, a igreja, querido, irresistível, ela traz senso de pertencimento, ela me coloca na casa do Pai, ela me coloca em um lugar onde eu me sinto parte de uma família. Quantas pessoas hoje, nos dias que vivemos, se sentem tão deslocadas? Deslocadas no trabalho, deslocadas nos estudos, no lugar onde estudam, deslocadas onde moram, deslocadas até dentro da própria família, mas quando chegam na igreja irresistível, elas falam: aqui eu encontrei a minha família. Por isso que é um lugar irresistível. Cada membro desta família pode contribuir para que a igreja cumpra o seu papel na sociedade. Outra coisa interessante sobre a igreja é que, além desse senso de
pertencimento, quando nós entendemos que fazemos parte do corpo, nós também entendemos que podemos, como igreja, servir o próximo. Assim como nós fomos alcançados e servidos, também podemos, como corpo, alcançar e servir outras pessoas, né? E aqui só fazendo um adendo, quando nós falamos de uma igreja interessante, irresistível, apaixonante, nós vamos entender que antes de pensarmos naqueles que estão fora, nós precisamos também cuidar muito bem daqueles que estão dentro. Uma das coisas que eu amo na igreja é que nós não nos esquecemos daqueles que estão dentro, né? Nós cuidamos muito bem daqueles que Deus já nos deu e juntos pensamos naqueles que estão lá fora. Uma igreja irresistível não é uma igreja que cuida bem da pessoa quando ela acaba de se converter, depois deixa ela lá de canto e vamos em busca de outros. Não, é uma igreja que traz esse senso de família a todo tempo, a todo momento, não importa quanto tempo nós estamos na casa do Pai. Então, falar sobre igreja é falar sobre isso. É falar sobre sermos templo do Espírito Santo. É muito interessante que muito fala que nós somos a igreja. Eu sou a igreja, eu sou a igreja. Na verdade, o que a palavra de Deus diz é que nós somos templo do Espírito Santo. Então, a igreja, ela só acontece quando nós, quanto templo do Espírito Santo, estamos congregando como corpo. Aí se forma a igreja. Eu sozinho sou o templo do Espírito Santo, mas quando nós nos juntamos como filhos de Deus, como templos do Espírito Santo, aí nós formamos a igreja, nós formamos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 6,19 fala sobre sermos templo do Espírito Santo, mas o senso de igreja, ele só acontece quando nós nos reunimos e estamos juntos como corpo de Cristo. Igreja, querido, não se faz sozinho. Para que a igreja possa acontecer, eu preciso do apóstolo Joel. Eu preciso da Dani Garres, do Antônio, da Sônia. Para que a igreja possa acontecer, eu preciso de cada um de vocês que está aqui. Eu preciso do pastor Silvino, do pastor Walter, da Lourdes, do Christian, da Dalila, do Cláudio. Certo? A igreja é esse mix. Afinal, se não tiver o Cláudio, quem vai dirigir a van para levar a gente para Foz? Precisa de alguém. Então, a igreja, ela é esse senso de corpo, onde eu me coloco à disposição para servir o meu irmão e juntos nos colocamos à disposição para servir o próximo. Isso é igreja, isso é o projeto de Deus. Amém? Então, igreja não se faz sozinho. Igreja é edificada quando nós nos juntamos no mesmo propósito. A igreja não é o lugar onde eu vou. A igreja é o que eu sou e a igreja é o que nós somos. Mais do que o que eu sou, a igreja é o que nós somos. Por isso, nós precisamos fazer de tudo para nos envolver com o corpo de Cristo, com esta igreja irresistível. A igreja, querido, é o servir dos seus membros. A igreja somos eu e você, assumindo o compromisso de criar um ambiente que seja agradável, transformador, libertador e encorajador a todos aqueles que se achegam à família da fé. Isso é igreja. Igreja não é um clube social. A igreja não é um clube de férias. A igreja é um lugar feito para cuidar de nós, para que nós possamos desenvolver os nossos dons, talentos, o nosso chamado, mas também para que nós possamos trazer pessoas e ser encorajadores dessas pessoas, sermos instrumentos nas mãos de Deus na vida dessas pessoas. Então, que nós possamos assumir esse compromisso. Eu quero ler alguns versículos, pode parecer longo, mas é muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque depois eu vou falar sobre 4 verdades que a igreja precisa saber para que ela continue sendo irresistível. Então, eu vou ler com você, não está aqui, são muitos textos, mas é Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim, você conhece muito bem esse texto. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente está muito acostumado com esses 3 primeiros versículos, esses 2 primeiros versículos de Romanos capítulo 12. Mas por que Paulo fala sobre isso? Por que Paulo fala dessa transformação da mente? E eu quero encorajar você a entender. Paulo está falando sobre a transformação da mente
para que nós possamos entender o corpo de Cristo. E aí ele continua no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, para que nós possamos ser igreja irresistível, precisamos passar por uma transformação da nossa mente. A transformação da mente que Paulo fala não é só para que a gente possa desfrutar de uma vida plena. Uma vida plena, perfeita para mim. Não. É para que eu consiga me ajustar melhor ao corpo, à igreja, a servir melhor o meu irmão e juntos alcançarmos a sociedade. Para que eu possa me encaixar e ter esse senso de pertencimento, transformação na mente. Versículo 6. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, célula querida, amada, linda de Jesus. Por que eu li esse texto tão grande? São 21 versículos do capítulo 12 de Romanos. Porque a carta de Paulo aos Romanos, depois que a igreja se expandiu aos gentios saindo de Jerusalém, ela se tornou a base para a estruturação e para o estabelecer de novas igrejas fora de Jerusalém. Não só em Roma, mas em todas as outras cidades a quais os missionários, os apóstolos alcançavam com a pregação do evangelho. Essa carta se tornou um referencial e um manual de conduta para que a igreja fosse estabelecida. E no capítulo 12, que nós conhecemos tão bem, o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse senso de pertencimento. A igreja precisa caminhar debaixo dessa direção de Romanos capítulo 12, para que aqueles que fazem parte dela possam desempenhar o seu papel ao máximo, desenvolver os seus dons, os seus talentos, o seu potencial, o seu chamado de forma plena, mas não somente isso. Eu estou escrevendo isso a vocês, romanos, para que vocês entendam que além de vocês terem tudo o que precisam para crescerem no seu potencial máximo, vocês também possam receber aqueles que estão fora e introduzi-los no reino de Deus e que eles saibam que eles fazem parte deste projeto chamado igreja. Então, a igreja é o lugar que eu e você fazemos parte. É o lugar que eu e você precisamos nos dedicar. Existem 4 verdades sobre pertencimento de que eu preciso saber sobre fazer parte da igreja. Primeiro, eu faço parte do corpo de Cristo. Uma igreja irresistível tem como seus membros pessoas que sabem que fazem parte do corpo de Cristo.
Eu não só sou membro da Metodista Renovada, mas por ser membro da Metodista Renovada, é por aqui que eu exerço o papel que Deus me designou como membro do corpo de Cristo. Segunda verdade, assim como eu tenho um entendimento que faço parte do corpo, eu também tenho um papel a cumprir no corpo. Eu não só faço parte, mas eu tenho um papel importante a desempenhar nesse corpo. Né? Nós lemos aqui, cada um tem uma função, nem todos têm a mesma responsabilidade, mas a junção dessas diferentes responsabilidades é que faz o corpo. É que faz o corpo. Então, eu tenho um papel importante. Você tem, olha, eu ando muito perto do apóstolo Joel, o pastor Felipe sabe disso, os pastores regionais, os líderes de distrito sabem disso. O pastor Joel tem um senso de preocupação muito grande de que todos os membros estejam desempenhando o seu papel máximo. Então, quando ele fala para você fazer parte do Tadel, para você se envolver em uma célula, para você contribuir nos ministérios, não é que ele quer uma igreja que tenha pessoas fazendo coisas, mas é que ele quer que você entenda que você faz parte de um projeto muito maior. E quando você se envolve com aquilo que a igreja oferece, você está fazendo parte e desempenhando o seu papel não só como membro da igreja, mas também como corpo de Cristo. Terceiro, eu preciso me comprometer com a igreja. Então, eu não posso apenas saber que faço parte do corpo, eu não posso apenas cumprir um papel, mas eu preciso me comprometer com esse papel. Eu preciso me comprometer com este propósito chamado igreja. Querido, nós temos que vestir a camisa da igreja. É uma coisa que eu faço, e eu não falo isso, eu não fico falando isso toda hora, porque não é propósito, mas se tem uma coisa que eu faço, é servir a igreja. Eu não tenho problema com isso. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no ministério, na igreja, eu trabalhava no som, e há muitos anos atrás, isso nunca vou esquecer. A Beth me ligou, era final de ano. A pessoa estava casando na semana entre o Natal e o Ano Novo. Olha só. E aí a Beth, a secretária do apóstolo Joel, me ligou e falou: Alex, você precisa voltar. Eu estava de férias com os meus pais na praia, porque vai ter uma pessoa que vai casar e não tem ninguém aqui para fazer o som. Ah, não teve outra. Eu peguei o busão lá na praia, subi, cheguei aqui, tinha outra pessoa fazendo som, fiquei lá sentado, comi um bolinho, depois voltei para a praia. Mas eu entendo que eu tenho um comprometimento. Eu me lembro que quando eu fazia parte do som, os meninos pregaram uma peça em mim. O Brasil estava jogando a final da Copa de 2002 contra a Alemanha, e o jogo da final era na hora do culto das 9 da manhã, lá no Jabaquara ainda. E aí o pessoal começou a falar: eu não posso fazer o som domingo, eu não posso fazer o som domingo, eu não posso fazer o som domingo. Ninguém falou que era por causa do futebol. Mas eu lá, todo novo, todo ingênuo, falei: não, eu faço, eu vou fazer. Domingo eu faço sozinho. Foi uma das primeiras vezes. Quando eu descobri que era a Copa, eu falei: eu tenho grande decisão nas minhas mãos. Ou eu falo que não posso, ou eu cumpro o meu papel. Estava eu, o apóstolo Joel, uma senhorinha e mais 2 pastores que não gostam de futebol, que nem estão mais conosco hoje. Mas estávamos lá. Porque quando eu entendo que a igreja é irresistível, eu não tenho problema de estar, de me comprometer, de ir além das minhas forças, de ir além daquilo que talvez o mundo coloque como barreira, que o mundo coloque como limite. Querido, nós estamos aqui para nos comprometer, nós estamos aqui para servir, estamos aqui para nos entregar. A minha esposa está para ganhar bebê, a Bela está para chegar, ela está de 38 semanas. Essa semana eu já fui ao médico todos os dias, vou amanhã de novo e assim vai até a chegada da Bela. Mas eu tenho um senso de comprometimento com a igreja e eu sei que eu não posso, mesmo com todo esse turbilhão de emoções que nós estamos vivendo, que eu não posso deixar de estar presente no corpo, porque isso me faz bem. Isso me traz senso de pertencimento. E por último, os meus dons e talentos precisam ser usados nessa comunidade de fé. Uma igreja irresistível é uma igreja onde os seus membros usam os dons e talentos que possuem para a edificação do corpo, para a edificação da comunidade da fé. Você imagina o que seria do louvor se não fosse a Dani Garres? Ela não só ministra. Quando ela não está ministrando, ela está dançando. Quando ela não está dançando, ela está no diaconato. Ou seja, ela está usando os dons e talentos que Deus confiou a ela para servir a comunidade de fé. Servir a comunidade de fé. O pastor Felipe, então,
Cobra escanteio, cabeceia, faz o gol, comemora sozinho, tira a camiseta, toma, dá o próprio cartão amarelo para ele mesmo, mas a gente vê nos olhos dele o senso de compromisso e fala, eu quero usar os dons e talentos que eu tenho para servir a minha comunidade de fé. Amém? Então eu quero concluir essa palavra que já está longa demais, dizendo que por mais desafiador que seja, no primeiro momento, a igreja é o lugar que eu preciso criar raízes, estabelecer minha família e edificar os meus sonhos. Igreja, escute o que eu quero falar para você. Igreja é um projeto para a vida inteira, não apenas um breve momento. Igreja é um projeto para a vida inteira, não apenas um breve momento. Eu quero, assim como eu conheci a Adriana na Metodista Renovada, assim como me casei debaixo da bênção dos pastores, do apóstolo Joel, assim como fui ordenado pastor na Metodista Renovada, assim como Benjamin nasceu e aceitou Jesus na Igreja Metodista Renovada, eu oro para que assim seja, que ele seja batizado na igreja, na Metodista Renovada, que a Bela seja apresentada na igreja, que ali eles sejam ordenados a ministros do Evangelho, a missionários, a profetas, e que eles saibam que o pai deles entregou a vida para Jesus e serviu a vida para entregar os dons e talentos na igreja, na sua comunidade de fé. Amém? Então eu quero encerrar fazendo para você e deixar 2 perguntas bem objetivas e eu quero orar com você. Então, a primeira pergunta é... a gente vai corrigir isso, né? Mas é como você tem contribuído com a igreja? Primeira pergunta. Como você tem contribuído com a igreja? E a segunda. Qual a importância dos relacionamentos dentro da igreja na sua vida hoje? Amém? Vamos orar. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero orar. Pai, a igreja não é um projeto para alguns dias. A igreja é a minha vida, a igreja é a vida inteira, Senhor. Nós estamos aqui para entregar tudo que nós temos e tudo que nós recebemos do Senhor para servir o corpo, para sermos igreja do Senhor Jesus, para servirmos uns aos outros e alcançarmos aqueles, Pai amado, que estão lá fora. Deus, que eu possa saber que a igreja é o lugar que o Senhor separou para que eu possa pertencer, para que eu tenha esse senso de pertencimento, para que na igreja eu encontre as pessoas que eu vou caminhar com elas até a volta de Cristo. Deus, que nós possamos entender isso, que por mais desafiador que seja no começo, fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, e comprometer com ela é o que faz da igreja ser um lugar irresistível. Que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor, por meio do lugar que o Senhor nos plantou. Nós te agradecemos pela nossa liderança, te agradecemos por aqueles que estão conosco, por aqueles que pagam um preço pela nossa vida, por aqueles que acreditaram em nós quando ninguém mais acreditou, por aqueles que investiram em oração por nós quando ninguém mais orava por nós. Deus, que nós possamos entender que nós não estamos aqui por mera religiosidade, mas o Senhor nos plantou nesta igreja, para fazer desta igreja um lugar irresistível, e sendo esse lugar irresistível, nós possamos abrir as portas do céu, para que outras pessoas possam desfrutar junto conosco desta mesma glória, deste mesmo mover do Espírito Santo. Abençoa a vida do apóstolo Joel, da Sandra, do Pedro, como nossa liderança pastoral. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado, apóstolo. Amém. Que palavra, meu Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Meu Deus, fala bem forte ao Senhor. Eu estava aqui ouvindo, né? Eu já tinha lido o resumo, mas anotei aqui tudo que você possa imaginar, que eu gosto de ter o resumo, mas eu gosto de anotar alguns pontos interessantes que o Espírito Santo vai trazendo, para você ter realmente uma consciência. Eu fico vibrando, porque a igreja não é algo pesado, né? Olha a leveza pela qual o pastor Alex brilhantemente está trazendo a palavra, tornando a igreja esse lugar irresistível, apaixonante, prazeroso ser membro de uma igreja. Eu vibro quando eu vejo muitas pessoas se convertendo a Jesus, vindo de tantos lugares
de tantas amarras do diabo, pessoas se libertando e vindo para o corpo, e hoje muitos deles são líderes de células que se libertaram completamente porque encontraram o seu lugar, né? E até pessoas de outros ministérios que, por alguma razão, tinham se desligado e vieram para a Renovada, não só na sede, mas em várias das nossas igrejas, e descobriram que aqui é o seu lugar. E isso é maravilhoso, né? E tornar essa igreja participativa, né? E tudo que nós fazemos é para, como o pastor Alex disse, para edificação. Olhar Jesus, que é o nosso modelo, que foi a primeira série de estudos. Jesus, ele morreu para nascer a igreja. É interessante. Ele morreu pela igreja, né? Olha que interessante. Então, é para ver o alto valor que uma igreja local tem, né? E o pastor Alex usou uma expressão muito linda aqui. Você não tem um jogador de futebol que não tem um time. Eu sou profissional, eu não tenho time nenhum, mas eu sou jogador profissional, né? Não, ele tem que ter um time. Ele tem que ter um corpo, né, para que ele possa desenvolver plenamente as suas habilidades. Sim, a igreja. E eu quero que você leve essa mensagem tão linda para a sua célula amanhã, no sábado. Eu sei que tem células até na quinta-feira, né, algumas células, que você leve essa mensagem, torne consciente cada membro da sua célula a importância de pertencer à igreja, e nessa igreja fazer dela o nascimento de gerações. O pastor Alex termina falando disso, né? De ver aí os filhos crescendo, né? Se casando e formando, ver o pastor Alex lá, velhinho, com bengala, vendo os netos dele ali, né? Ou seja, numa outra dinâmica, num outro contexto, né? A Marileide como bisavó, vendo toda essa geração crescendo aí, isso é muito gratificante, né? É uma igreja que você paga o preço por ela, né? Então, leve isso para a sua célula, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? E uma alegria muito grande. E faça essas duas perguntas, sempre lembrando aqui, né? Nunca faça mensagem, né, você é um líder, eu sei que você sabe disso, mas só relembrando, faça a mensagem, depois você fala assim, olha, tem duas perguntinhas aqui que o pastor Alex fez no final, então, mas eu acho que já respondemos, então, e aí você faz assim muito superficialmente. Não, invista um tempo para que as pessoas participem, né? A primeira pergunta, por exemplo, como é que você tem contribuído para a igreja? Pergunta lá para o irmão, né? E aí, Anselmo, como é que você tem contribuído com a igreja? Joana, como é que você tem contribuído? Deixa eu pensar, né? Doutora Bárbara, como é que você tem contribuído? Então, motive as pessoas a ter o entendimento de que a igreja é delas também, que quando, do simples fato de ela entrar dentro do templo e ver um papel de bala jogado que alguém deixou cair displicentemente, ela entender, não vou deixar para que o zelador, alguém da limpeza pegue, não, eu vou pegar o papel ali porque essa é a minha igreja. Eu quero que ela esteja bonita, né? Para qualquer pessoa que chegar aqui, faça isso, né? E parabéns, viu, pastor Alex, mais uma vez, você é um fiel muito amado, muito querido, muito precioso, muito, né, muito excelente naquilo que você sempre faz em nome de Jesus. Amém? Só lembrando aqui, liderança, nós temos 2 grandes eventos, né, que estão para acontecer aí, e também vai ser, como vai ser, transmitido online. Você tem o pastor Felipe também é online, né, pastor Felipe? Também, né? Os 2, nós vamos ter agora, estamos retomando na série. Então, você que é pastor, que tem jovem, adolescente, não importa o número, motive eles a estar conosco aqui. Vai ter um grande mover sábado agora com os nossos adolescentes e jovens.
realmente vai ser um recomeço, né? Então, mesmo que seja distante lá de São Vicente, de Santos, não pode vir aqui, lá de Ribeirão Preto, peça para eles se envolverem através do online. E também a nossa grande expectativa com o Congresso de Mulheres, né, doutora Bárbara? Estamos aí, meu Deus, já menos de 15 dias. Jesus poderoso, hein? Parece que faria faltar um ano, já menos de 15 dias, já estamos aí com uma grande, tremenda expectativa, né, por um grande mover de Deus, um time fera que a doutora Bárbara levantou. Faça a sua inscrição, você que ainda não fez, porque vai ser demais. De preferência, venha no presencial, né? O pessoal de Santos, né? A Selma faz uma caravana, o pastor Neemias, o pastor Eliseu, o pastor Silvino, você aqui de São Paulo, Grande São Paulo, interior aqui perto, o pastor Milton, faz uma caravana, vem para cá. Nós temos uma limitação, mas pelo que eu estou ouvindo aí, né? Hoje eu mandei alguém precisar consultar um político para ver a veracidade disso. Parece que a partir de hoje as coisas estão sendo mais liberadas, e eu quero crer que eles vão liberar agora 100% as igrejas. Então, se Deus quiser, no Congresso, e domingo que vem nós podemos já estar com quase todas as cadeiras já nos seus devidos lugares e abrindo a possibilidade de muito mais gente ser abençoada e participar. Tá bom? Então, mas é importante que você faça, as mulheres façam as suas inscrições, porque será um tempo precioso no final de semana que vem, agora na última semana de agosto. Nós vamos encerrar o mês com chave de ouro, em nome de Jesus, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que amanhã, quinta-feira, sexta-feira, na sua célula, você possa realmente viver um tempo precioso. Pastor Felipe está pedindo um tempo, alguma coisa aí? Não. Pode falar, filho. Só lembrando da foto, apóstolo. Ô, meu pai, ok, é verdade. Jesus fez assim, eu falei, vai ficar um tempo maior. Uma foto meio antiga, né? Agora é com o celular, tem razão. E aqui a liderança, né? A liderança mais linda, olha, gente, mais linda do Brasil e mais poderosa. E daqui a pouquinho nós temos a nossa vigília. Gente, hoje nós temos 2 profetas poderosos que vão abalar o céu e a terra, hein? Se prepara para 2 palavras tremendas às 22 horas. Amém. Vamos lá, então, tirar a foto, dar um sorrisinho aí, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Vamos lá, Luciano, olha a foto. 1, 2, 3. Ó, Paula Ivone, essa luzinha romântica, aí vai rolar um jantar aí, olha só que beleza, hein? Olha a Bela, ó, apóstolo José Maria aí, tudo bem, irmão da Bela, que legal, que bênção. Olha, lembrando que a Paula da Itália está participando aqui do Tadel, hein? Tá, a Paula tá. E O lá Daniel tá roncando. já. O Daniel tá roncando e ela tá no Tadel. Olha só que beleza. Com certeza. Olha a Bruna aí também, lá do Ministério de Guarulhos. Deus abençoe, Bruna. Tiradas, apóstolo. Alô? Alô? Fotos tiradas. Pronto. Que bom, que bom. Olha aí o apóstolo José Maria, lá com a Belzinha, lá em Paraguaçu Paulista. Meu Deus, que alegria em vê-lo. Aqui só a Belzinha indo para lá para pegar esse homem, né? Jesus poderoso. Esse apóstolo não é fraco, não, viu? Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. A Belzinha está aí fazendo uma temporada aí. Aproveita tudo dessa mulher aí, que ela é fera. Tá bom? Que você tenha uma boa noite. Aproveita agora, você tem aí 55 minutos aí para você. Aliás, você tem 1h10 para você tomar um lanche, dar uma descansada, e às 22 horas estarmos aqui juntos novamente em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus seja louvado. Paz do Senhor. Deus abençoe. Encerrando então, apóstolo. Boa noite, até daqui a pouco. Deus abençoe, pessoal.